A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal É Tempo de Ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da Escola Bíblica Dominical. Você já me conhece, eu sou Adriano Ricobelo, sou presbítero da Assembleia de Deus aqui da cidade Franca, interior de São Paulo. Também sou professor da Escola Bíblica Dominical. Ministro aulas também para o CAPED, no CAPED, que é o Centro de Aperfeiçoamento de Professores da Escola Dominical. E você está aqui conosco em mais um vídeo ao qual nós iremos falar sobre a lei que instituiu o divórcio do dia 26/12 de 1977. É um tema muito proveitoso que vai alimentar a sua mente e vai trazer uma amplitude ao conhecimento da lição. Por quê? Porque no tópico 2 da nossa lição, a lição que nós falamos sobre a normalização, a sutileza da normalização do divórcio, que é a lição de número 4, no tópico 2, subtópico de número 1, o autor falou sobre o divórcio no aspecto legal. E ele citou que antigamente o divórcio ele não era aceito, né? E se tornou legal, mas ele não especificou até por causa do tempo e da revista. E hoje aqui nós vamos especificar, vamos falar um pouco mais sobre isso. E eu já queria abrir um parênteses aqui sobre a questão do canal. Quem acompanha os nossos vídeos desde o início do nosso canal é um canal pequeno, é um canal que está crescendo a cada dia mais e já percebeu que nós temos uma dinâmica diferente. A maioria dos canais que nós temos aqui no YouTube, canais bons, canais de qualidade, tem um viés diferente do nosso. Por quê? Alguns trazem a lição e a dinâmica e alguns trazem a lição de cada faixa etária da escola dominical. Nós aqui não. Aqui do canal É Tempo de Ensinar EBD, nós abordamos de forma interina o texto, o tema da lição dos adultos e no meio da semana nós colocamos reflexões, nós colocamos o Psicoteologando, feito pela minha esposa, nós colocamos também os populares, que são vídeos correlacionados, tá? E nós colocamos vídeos que agregam conhecimento. Então, às vezes, causou um pouco de estranheza no formato do nosso canal. Algumas pessoas estão até criticando, porque a gente publica, né, nos grupos de Facebook, quando eu publiquei o vídeo sobre o LGBTQIA+, que foi um tema muito relevante, porque eu coloquei lá, LGBTQIA+. O que precisamos saber sobre esse movimento político e social? Eu não estava apoiando o movimento, mas mostrando o que precisamos de saber sobre esse grupo, que é político e é social. Então, para os irmãos entenderem que o intuito é acrescentar valores ao qual a revista, pelo tempo e pelo espaço, não tem condições de agregar. Então, eu faço esse papel que acredito que deva ser muito útil, porque nós estamos recebendo muitos elogios, muitos comentários, tanto na descrição do vídeo, tanto nos comentários, quanto no meu celular particular. Enfim, nós estamos aí fazendo um trabalho o melhor possível para mostrar e para dar a vocês um conteúdo de qualidade. Eu lembro também que nós falamos sobre a revolução sexual, que foi abordado pelo autor, e nós trazemos aí um panorama muito interessante, trazendo a história e mostrando o que realmente significa isso no contexto atual. Então, como o autor citou a questão da legalidade da lei do divórcio, nada mais justo do que nós falarmos sobre esse tema no nosso canal, que vai agregar, como eu falei, muito ao seu conhecimento. Então, vamos lá. Para entender essa questão, nós precisamos reportar ao ano de 1977. Talvez você não era nascido, eu também não era nascido, talvez você tinha poucas idades, ou talvez você já tinha uma certa idade de entendimento. O fato é que no dia 26/12 de 1977 estava sendo aprovado no Brasil, no Congresso Nacional, a lei que instituía o divórcio. Essa lei foi gerada através de uma emenda
constitucional. E nós vamos aprender um pouco mais sobre essa questão. Essa lei que eu citei é a Lei 6.515, que na época foi sancionada pelo então presidente Ernesto Geisel, ou o presidente atual. Dentro dessa, anteriormente, emenda constitucional, que é o pacote, que é as regras, as normas que vão compor essa nova legislação, nós vamos ver que na nossa Carta Magna existente até então, porque como eu estou falando de 1977, nós não tínhamos ainda a Constituição de 1988, né? Até pelo ano. Qual Constituição que nós tínhamos? A de 1967. Nós tivemos, ao todo, 7 constituições. Às vezes as pessoas não analisam isso, acham que nós só temos a de 1988. Pelo contrário, nós temos 7. São elas: a primeira de 1824, a primeira Constituição. Nós temos depois a de 1891, depois nós temos a de 1934, depois vai vir a de 1937, depois a de 1946, depois a de 1967, ou seja, 10 anos antes da mudança da norma, da lei que existia sobre o casamento ser indissolúvel. Estava na Constituição de 1967. E a última, que é a atual, é a Constituição de 1988. Então, entendendo tudo isso, vamos entender um pouco dessa emenda. Essa emenda constitucional, ela teve como número o número 9, e como data 28 de junho de 1977, ou seja, 6 meses antes da aprovação dessa lei, que então era uma emenda. O que nós podemos ver nela que é interessante? Primeiro, eu queria salientar alguns pontos aqui, por exemplo, o capítulo 1º dessa emenda constitucional, ela falava da dissolução da sociedade conjugal. No artigo 2º, fala sobre a sociedade conjugal termina, ou seja, quando ela vai terminar essa sociedade conjugal. O ponto 1º vai falar que é pela morte de um dos cônjuges. Então eu estou formando a emenda constitucional, tá bom? O ponto 2, pela nulidade e anulação do casamento. Ponto 3, pela separação judicial. E ponto 4, pelo divórcio. Então, eu estou montando a emenda constitucional. A seção número 1, eu só queria colocar aqui os pontos principais de cada seção, porque não dá para falar de tudo. A seção de número 1 vai falar dos casos e efeitos da separação judicial. Ou seja, como acontecerá isso de forma civil? Como é que as partes vão agir e como o Estado vai agir, tá? Concernente a essa separação. Como vai proceder? Onde vai proceder? Como? Quando? Tá? A seção de número 2 vai falar da proteção da pessoa dos filhos, ou seja, os filhos precisam de proteção, precisam de leis específicas que os protegem. Então, a Constituição, a emenda à Constituição vai falar sobre essa questão. A seção de número 3 vai falar do uso do nome, né, que a mulher, quando tiver o divórcio, ela vai ter o seu nome anterior atualizado, tá bom? A seção de número 4 vai falar dos alimentos, ou seja, dos filhos e da parte que sofreu o divórcio. Então, a parte que sofreu o divórcio, ele pode pedir a pensão. Dos filhos nem se fala, né, porque já é notório isso. O pai ou a mãe, ela pode sofrer a lei para poder pagar pensão, tá bom? Então, a seção 4 vai falar sobre os alimentos. E vai dar outras providências que não vou citar aqui. Então, já deixei o número dela aí, a Lei 6.515. Então, depois dá uma pesquisadinha lá, você vai abaixar ela na íntegra no computador, tá bom? Então, vamos lá.
6 meses depois, nós vamos ver que essa emenda constitucional vai ser aprovada. Mas antes disso, vamos entender alguns pontos. Ou seja, se eu estou falando que essa emenda constitucional é de junho, então daquele mesmo ano, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 6 meses se passaram até que ela chegue para aprovação no Congresso Nacional. Lembrando que ela foi feita por um senador. Esse senador, ele tem por nome Nelson Carneiro. Talvez você já ouviu falar dele, ele já é falecido. Ele era na época do NDB do Rio de Janeiro. Ele foi o autor principal da emenda, mas ele teve um ajudante, que no caso foi o senador Acioli Filho, que no caso ela era do partido Arena, que era do estado do Paraná. Então, o que eles fazem? A ideia é fazer uma emenda constitucional para trazer esse papel modificador dentro da Carta Magna, que é a Constituição, e vai alterar o trecho da Carta Magna que impedia a dissolução do vínculo matrimonial. Ou seja, dentro da Constituição, esta Constituição que é de 1967, ela dizia que o casamento era indissolúvel. Ou seja, vamos entender o que estava acontecendo. Como a Constituição de 67 dizia que o casamento era indissolúvel, quer dizer que se uma pessoa queria largar da outra, a única forma que ela tinha de separar dela era através do desquite. E às vezes as pessoas confundem o divórcio com o desquite. O que seria o desquite? O desquite hoje ele não é usado mais, tá bom? Caiu em desuso. Por quê? Porque o desquite ele realmente encerrava a sociedade conjugal do casal com a separação de corpos e de bens. Isso o desquite fazia. Mas não extinguia o vínculo matrimonial que existia entre os dois de forma civil, tá bom? Então, o que acontecia? A pessoa que tinha o desquite, ela não poderia casar mais. Ela não tinha como casar. Legalmente, não teria como ela ajustar a sua vida particular. Então, o desquite causava esse impedimento. A pessoa não poderia se casar mais. Aí, qual que era o grande problema? Que quando a pessoa se unia a alguém, ou seja, ela largou, pediu o desquite foi dado, houve a partilha dos bens, tá? Houve também a separação de corpos. Então agora ela está vivendo com outra pessoa, só que ela não pode casar com essa pessoa. Aí você vai ver, dentro dessa questão, que essa união que ela tinha, nessa segunda união, não tinha nenhum respaldo legal. E os filhos que eram tidos nesse casamento, nessa união agora, nessa segunda união, que não é legalizada, eram considerados ilegítimos. A ideia é como se tivesse sido gerado em um casamento em uma relação extraconjugal. Ou seja, eu tenho desquite, estou separado de corpos e de bens, aí eu arrumei um outro parceiro ou outra parceira, estou convivendo com ela. Então, esses filhos que eu tenho perante a justiça é como se eu tivesse gerado eles dentro do meu primeiro casamento de forma extraconjugal. Olha para você ver o problema que estava acontecendo nessa questão e nesse período. Então, você vai ver que a ideia dentro do setor jurídico é que essas pessoas estavam em um concubinado. É isso mesmo, concubinato. Era o termo usado de forma civil para essas pessoas que haviam se separado através da carta de desquite e estavam vivendo com outra pessoa. Então ele estava em um concubinato, tá bom? Então vamos lá. Então
nessas décadas, né, por décadas, essa questão do divórcio, até 77, foi muito discutida, amplamente discutida dentro dos setores da sociedade. Não somente nos setores da sociedade, mas também no meio religioso. O Congresso, quando colocou essa pauta para votação, no trâmite que havia até a votação, setores da sociedade como a Igreja Católica e também opositores dos setores conservadores diziam que esse preceito do matrimônio, do divórcio, era algo que poderia acabar com a família tradicional. Então você vai ver que esses setores, tanto da Igreja Católica quanto setores da ala conservadora da sociedade, diziam que esse preceito constitucional que dizia que o casamento era indissolúvel era um preceito constitucional que estava na Constituição de 1934, tá bom? Então, se você for olhar, 1934, como eu já falei aqui as datas, é a terceira Constituição do país. Eu tenho 1824, 1891 e 1934. Depois de 1934 veio a de 37, veio a de 46 e agora, atualmente, nesse período, eles estavam na Constituição de 1967. Então já havia se passado muito tempo em que a Constituição garantia a indissolubilidade do casamento. O casamento era inseparável, indissolúvel, não tinha como trazer dissolubilidade para o casamento, tá bom? Então vamos lá. O primeiro projeto apresentado, tá, para essa questão de dissolução do casamento foi apresentado em 1893. Tá? Essa foi a primeira vez em que um projeto foi apresentado com essa ideia. Lembrando que esse foi o primeiro projeto apresentado, 1893, sendo que a nossa primeira Constituição é 1824 e a outra 1891. Então, em 1893, na segunda Constituição, nós temos aí os primeiros indícios de projetos que traziam essa ideia da dissolução do casamento. Então, essa apresentação, esse debate estava em torno da lei que estava desde 1934, tá bom? Então vamos lá. Entendendo isso, nós vamos ver o seguinte. Nós vamos ver que quando em junho de 1977 o senador Nelson Carneiro, depois de 26 anos de lutas, né, até 1977, ele conseguiu aprovar a emenda. Tá? Primeiro se aprova a emenda através das comissões, e quando você aprova a emenda, ela vai à apreciação do plenário. Então, nessa época, você vai ver que aconteceu um reboliço, como eu já falei, nos setores conservadoristas e da sociedade, e também da Igreja Católica também, que se opunha. E como olha para você ver, ó, esse período de 1977 se encaixa no período da Revolução Sexual, que vai de 1960 até 1980. Então, nesse período, quando houve os debates, o que aconteceu? Muitos deputados que, na época, vendo a revolução sexual aparecendo, o que eles falavam? Não, se a gente aprovar a lei do divórcio, o que vai acontecer de libertinagem, de aborto, e citar até os hippies, enfim, foram vários discursos dos deputados, né, cada um para dar o seu voto, ligando essa ideia do divórcio à revolução sexual que já estava acontecendo.
Em 1970 nós vamos ver aí o surgimento do LGBT, né? LGBT que na época era GLS no Brasil e LGBT lá fora. Então você vai ver que está dentro, olha o turbilhão, olha o funil ao qual a nação estava enfrentando. Então, de um lado, nós vamos ver o quê? Os divorcionistas, grupos pró-divórcios que estavam lutando para que o divórcio acontecesse, a lei do divórcio fosse aprovada. E nós tínhamos do outro lado os antidivorcionistas, né? Grupos também ligados à Igreja Católica e da sociedade conservadora que lutavam contra a lei que estava prestes a ser aprovada. Então você vai ver que nesse período, no período da aprovação dentro do Congresso Nacional, tem ali, em média, 1.500 pessoas. Isso só no Congresso. A Igreja Católica, por outro lado, divulgava e convocava também os seus fiéis a protestarem contra a destruição da família. De outros movimentos como a Companhia Nacional Pró-Divórcio, que segundo eles, trariam uma regularização para as famílias que estavam enfrentando o problema do desquite. Então, os pró-divórcios falavam que o desquite era um malefício para a sociedade. A Igreja Católica, com seus membros e a ala conservadora da sociedade, diziam que o divórcio acabaria com a estrutura familiar. Mas fato é que existia um problema, e esse problema na sociedade precisava de ser resolvido de uma forma ou de outra. Tá? Então, eu queria citar aqui, no caso, só como exemplo, o deputado na época, Ayrton Sandoval, que na época era do PMDB, pelo estado de São Paulo, ele foi deputado, foi senador, e na época ele disse que, como ele era conservador e católico, ele votou a favor da lei do divórcio. E com isso, a população estava tão inflamada com a questão que ele disse que na época da eleição, ele saía para ir nas igrejas e quando ele chegava na cidade, a Igreja Católica da época, através do alto-falante, que muitas das vezes estavam nas praças e na própria igreja, dizia claramente que ele estava naquele ambiente, naquela cidade, e que o povo não era para votar nele porque ele era a favor da legalização do divórcio. Que ele foi, né, que ele votou a favor da legalização do divórcio, e com isso eles traziam a ideia do aborto, a ideia do homossexualismo, da homossexualidade, né, e também outros vieses, né. Então vamos lá. Então, entendendo tudo isso, nós vamos ver que aconteceu a aprovação desse projeto, que era uma emenda constitucional, e ela foi aprovada, se tornou uma lei. Essa lei que foi aprovada no dia 26/12/1977 foi um dia após o Natal. 3 dias depois, existiu uma juíza no Rio de Janeiro, por nome de Aretusa Figueiredo Henrique Silva de Aguiar. Ela tinha 38 anos na época. Ela foi a primeira mulher a se divorciar no Brasil. Ela era juíza de paz e também advogada. Quando ela ficou sabendo que a lei havia sido aprovada, ela 3 dias depois procurou o cartório e assim deu entrada na documentação para o divórcio. Por quê? Porque ela só tinha o desquite. Ela tinha na época já um outro relacionamento, porque já fazia 5 anos que ela estava desquitada, tá? Mas ela não podia casar de novo. E ela tinha 2 filhas na época, ela tinha 38 anos. Então você vai ver que 3 dias depois, no dia 29/12/77, ela vai até o cartório e ela é a primeira mulher do Brasil a fazer um registro de divórcio. E com isso, a lei é aprovada
E com isso também as regras começam a mudar. O casamento, que perante a lei era indissolúvel, agora ele pode ser dissolvido por ambas as partes, tá? E a pessoa pode contrair um novo matrimônio, tá bom? Houve uma alteração na lei que foi no dia 4 de janeiro de 2007. No dia 4 de janeiro de 2007, o então presidente do Brasil era Luiz Inácio Lula da Silva. Ele sancionou a lei 11.441, que trouxe mais facilidades para a questão do divórcio. E para desafogar o judiciário, a lei propôs que o divórcio, separações e inventários públicos poderiam ser feitos nos cartórios de registro e títulos, tá? Ou seja, o divórcio, por exemplo, podia ser feito no cartório e outras discussões de patrimônio poderiam ser levadas na justiça. Então facilitou muito, porque se levava na justiça, não, agora o cartório de registro e títulos podem fazer esse procedimento. E outra facilidade que teve com essa lei de 2011 foi concernente aos que não poderiam e que não podem pagar pelo divórcio, que hoje aí está na casa dos quase R$ 500. Então, se a pessoa comprovar que ela não tem condições, ela pode procurar a Defensoria Pública e assim ela consegue o divórcio de forma gratuita, tá bom? Então, meus irmãos, hoje esse é o vídeo da nossa reflexão. Eu queria apresentar esse vídeo com esse intuito de trazer esse fator histórico e mostrar que esse foi o objetivo do autor quando ele citou que o divórcio é legal, mas não é moral. Então, o que nós estamos fazendo aqui não é incentivando o divórcio, mas trazendo conhecimento sobre esse tema que às vezes passou desapercebido ou que você não sabia aí por onde começar, tá bom? Então, nosso intuito aqui é trazer conhecimento a vocês daí, tá bom? Então, fique aí com a paz de Cristo, que Deus venha te abençoar, te orientar, te dar uma boa aula e que na próxima vez possamos nos encontrar novamente em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo e faça desse canal uma bênção para a sua vida em nome de Jesus.